Boa noite. Boa noite. Tá bem xoxo esse boa noite, mas nós vamos começar assim. Vou tentar de novo. Posso? Boa noite, gente. Boa noite. É isso aí, gente. Então, que deixar vibrar a alegria, a esperança. Estamos num ano novo. Vai ser tudo diferente. Se nós quisermos, obviamente. Nós viemos aqui hoje para falarmos um assunto sério. Jesus, o médico das almas. Já de antemão, gostaria de deixar bem claro que Jesus não é limpol, não é bombril, não é qualquer coisa semelhante. Jesus é um espírito como qualquer um de nós, que evoluiu, que está num patamar melhor e que veio nos ensinar o caminho. Agora cabe a cada um de nós segui-lo no caminho que ele traçou. Simplesmente isso. Só que aí está a primeira grande questão. Nós temos algumas dificuldades, por exemplo, com a invigilância. Sabe, é muito ruído, é muita coisa, sabe? A gente recebe muita informação em todos os momentos, e aí quando a gente vem para um ambiente de uma certa estabilidade, fica um pouco difícil de a gente se organizar até conseguir captar as informações, conseguir baixar a energia e receber informações boas que nós vamos utilizar lá fora. Aqui, quando a gente chega, tem pessoas simpáticas dizendo: seja bem-vindo, que bom que você veio. Ali fora, às vezes as pessoas te olham com olhares um pouco diferentes desses. O que nos cabe enquanto estudiosos ou conhecedores ou que tem alguma informação sobre a doutrina espírita? Entender que todos nós somos espíritos imortais, vivendo um processo extremamente rápido, mesmo que ele leve 100 anos, em relação a nós que somos espíritos imortais, e que alguns desses, que às vezes não nos tratam no mesmo tom, eles não receberam essas informações, inclusive dentro de casa. Isso é bom que se diga, tá? Então, quando Deus entendeu que havia a condição de nós, seres encarnados, recebermos informações melhores, mais ajustadas para darmos passos seguros, talvez algum estado da adolescência, saindo da infância para a adolescência, Ele permite que venha um modelo para nos guiar, para nos orientar. E esse Jesus, ao vir para ter entre nós um contato mais estreito, mais profundo, mais sério, ele procurou vir no ambiente mais simples. Na verdade, ele veio na região da Galileia, não é porque lá havia pobreza, lá havia dificuldades, é porque ele veio no único povo monoteísta do mundo à época. O único povo que entendia um Deus único era aquele. Então, por isso, ele veio naquele meio. E ali, obviamente, todo um trabalho já tinha sido feito com os seus pais, todo um ajuste de onde ele viria. E, obviamente, algumas questões não foram bem delineadas por nós, os encarnados. Porque ele, ao tentar nascer num ambiente comum, como qualquer um de nós, não teve espaço. Teve que nascer entre os animais. Ele teve que nascer numa manjedoura. E ali ele já nos ensinou que a grandeza não está no ter, nos números que você tem na conta ou no carro que você tem, na casa, nos bens, mas no estado sentimental que você carrega, naquilo que você possui de seu. Porque, como disse Emmanuel, e eu até já falei isso aqui na nossa casa, tudo que você vê e toca, ou está morto ou vai morrer. Então, daqui você não leva nada, a não ser o que é seu. E o que é seu é a alegria, a paz, a esperança, o amor, as ferramentas.
mas também você leva tristeza, mágoa, ódio, rancor, que são os pesadelos comuns que às vezes ocorrem a todos nós. Então, diz os estudiosos que a simbologia mostra que Jesus, ao tentar nascer no coração humano, encontrou ali a primeira barreira, porque o coração humano estava duro, inflexível. E os locais onde os pais dele tentaram entrar, as choupanas, os ambientes em que abrigavam as pessoas, não haviam encontrado espaço para que eles ficassem lá. Então Jesus foi e nasceu numa manjedoura entre os animais, né? E aconteceu que, ao vir, alguém disse que viria alguém muito melhor, e alguém que estava no controle, no comando, se incomodou. Não, mas peraí, que história é essa? Vai vir um outro rei? Só tem um, sou eu. E aí houve aquele movimento tão degradante, tão infeliz, de retirar do mundo todos os meninos com menos de 2 anos. E aí foi um movimento bastante triste. Jesus estava fora por circunstâncias outras, ele precisava vir e trazer para nós a esperança, então não foi buscado. Eu tenho aqui uma passagem, gente, que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo irmão X. Irmão X é Humberto de Campos, né? Então ele se apresentou como irmão X depois de um processo em que a família ganhou direitos autorais dele na justiça do Francisco Cândido Xavier, quando ele se apresentava como Humberto de Campos. Depois disso ele escreveu simplesmente irmão X. Então, conta o nosso irmão Humberto de Campos que Jesus deveria, como era a regra, ser apresentado pelos pais ao templo religioso. E também, aí já vem uma situação que não é muito fácil, né? Precisava ter uma oferenda. A oferenda, à época, hoje, talvez em alguns lugares ainda aconteça, de levar algum animal para ser abatido. Esse animal era abatido, era montado e era vendido às pessoas. Então era uma forma de angariar recursos nos templos religiosos da época, daquela maneira, né? José e Maria não possuíam recursos, então o que lhes coube foi apresentar uma pomba. Certamente pagaram em 10 encarnações o custo de uma pomba, como Francisco teve que comprar um equipamento para alguém que atingiu o seu cachorro. Então eles tiveram que comprar esse animal para poder apresentar a criança ao templo. Quando estava lá no templo, e aí vem a orientação, a narrativa de Humberto de Campos, eis que havia um homem lá naquele meio, e na verdade eu vou dizer para vocês, pouquíssimas pessoas entenderam quem era Jesus. E esse que estava lá, chamado Simeão, ele sabia quem era Jesus. E quando Maria sai do templo com a criança, bebezinho, bem bebezinho, poucos dias de vida, ele pede para segurar aquela criança no colo. E quando ele segura a criança no colo, ele bastante emocionado, já um pouco trêmulo pela idade, já descambando para o estado de desencarne mesmo, ele em lágrimas pergunta, e aqui eu vou ler essa partezinha: dize-me, ó criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava para o sepulcro. Ou seja, naquele ato de um bebê, ele já veio dizer para aquele que o compreendia que Jesus,
o mensageiro divino, veio edificar o reino de Deus no coração do homem. Do homem. De cada um. Não se edifica um movimento, todo mundo está edificado, não. É individual. É uma escolha própria da ação individual, daquele que quer, daquele que compreende e se movimenta para tal. Porque uma coisa é você ir ali e devorar todas aquelas obras. Outra coisa é você entender o que aquele conteúdo tem e praticá-los. Então, a prática é um pouquinho diferente da teoria. Então, é importante que a gente perceba isso. E Simeão, pasmem vocês, não soube da resposta. Só foi descobrir a resposta que ele tinha recebido no plano espiritual, de que o menino havia dito para ele onde que ele representaria os interesses do Pai, no coração. E tem aqui algumas passagens que eu vou citar. Uma delas, o menino foi surpreendido várias vezes pela mãe, e sabe como toda mãe tem esse nível de aflição, de cuidado por causa do filho, claro, por causa da pouca idade, de uma série de fatores que são agregados à criança, mas ele várias vezes foi conversar com ladrões, com prostitutas, com lavadeiras, e ele, criança. E a Maria ficava desesperada, meu Deus. Só que todas as vezes que ele conversava, ele falava sobre esse reino de Deus, para todos eles, trazendo ali alguma esperança para aquelas crianças. Né? Em determinado momento, e eu acho que isso muitos já viram, que em algumas circunstâncias eles estavam numa caravana e Jesus saiu do meio da caravana e foi lá conversar com os rabinos dentro do templo religioso, comentando acerca de Deus, do amor. E ali também ficou explicitado para Maria que ele corria algum tipo de risco, dificuldade, problema, o que fez com que ela ficasse um pouco mais preocupada. Em um determinado dia, ela, entendendo essa situação, disse, poxa, meu filho tem algum tipo de coisa que ele precisa trabalhar. Foi lá no templo, falou com os rabinos e disse, olha, vocês podem ensinar o meu filho essas questões? E quando Maria chega na casinha humilde, Jesus está à porta, um pouco cabisbaixo, talvez triste, olhando para a mãe e perguntou, você não conseguiu perceber ainda a minha ligação com o Pai? Você ainda não entendeu qual é a minha função? E humildemente o mestre foi pedir a seu pai José que lhe admitisse nos trabalhos dentro da pequeno espaço que ele tinha criado ali de carpintaria, mexer com serrote, enxó, madeiras. E gente, aqui uma coisa que eu acho interessante, que é bom colocar para todo mundo. Jesus só saiu de lá, de dentro de casa, dos seus afazeres domésticos dentro do lar, depois dos 30 anos. E às vezes a gente descobre alguma coisa e quer mudar o mundo de um dia para o outro. Não é assim que se faz. Primeiro você tem que consolidar alguma coisa. E ele só saiu no momento oportuno em que João iria apresentá-lo. E João, quando sai de cena, ele entra em cena. Simplesmente assim. Justo ponto em que um sai e o outro entra. Não antes, não depois. Porque João viria dizer quem era ele. Em algum momento, desculpe, em algum momento João diz, eu não sou digno de atar as sandálias dos seus calçados. Então, e ele inclusive ficou constrangido, poxa, como é que eu vou te banhar nessas águas, te batizar, se você que tem
tudo, e João era outro que entendia quem era Jesus. Porque, vamos pensar, são poucos ainda hoje que têm essa noção de quem é Jesus. Poucos. E é importante que os que sabem não se deixem levar pelos oba-obas do mundo. Jesus é simples, tudo é simples. Tudo que for ultrapassar isso, não é do Cristo, não vem dele, não é dessa forma. Sabemos, e isso parece o que mais chama a atenção, que Jesus curou muitos. É verdade, Jesus curou muitos. Curou cegos. Vocês já pensaram que era cego de quê? Orgulho, vaidade, arrogância. Era manco, coxo, ou sei lá o quê. De quê? Não é simplesmente porque a Bíblia, gente, ela não é uma narrativa como são as nossas narrativas comuns, em que alguém chegou, sentou numa cadeira plástica, levantou e foi embora. Não. Lá são sugestivas as informações que vêm. Se tem um número, esse número quer dizer alguma coisa que talvez não tenha nada a ver contigo, ou com o que você entendeu que é. Tem uma passagem que eu estava vendo num estudo, em que falava que fulano é filho de Adão. O que você pensa? Fulano é filho de Adão. Sabe o que quer dizer em hebraico? Fulano é filho da terra vermelha. Tipo, nada a ver. Então, você tem que entender o que é o assunto. E às vezes as pessoas brigam entre elas sobre é isso, é aquilo, mas ninguém sabe. O importante é conhecer. A doutrina vem dizer nessas obras aqui: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque você começa a descobrir o que é, como é que é. Tem uma passagem lá em que Jesus cura 10 leprosos, ancianos. E de repente, em um determinado momento, ele olha e vê que tem um seguindo. Ele olha para os discípulos e diz: mas não eram 10? Só tem um. Mais tarde ele fora visto sentado em algum lugar, chorando de uma maneira um pouco mais forte. E aí, se não me engano, foi Pedro, se sentiu tocado, disse: mas mestre, hoje foi um sucesso maravilhoso, tantas curas, tanta gente, não sei o que, o senhor está chorando, o que houve? Pedro, tu lembra daqueles 10 leprosos? Um acaba de assaltar uma velhinha e deixa ela semi-morta. Outro está lá no prostíbulo, outro não sei o que. Você acha que isso é sucesso? Então a questão não é curar o corpo. A questão é curar a alma. Todas as curas que ele fez, ele dizia ao final àqueles que ele curava: vá e não peques mais. Ou seja, o que o levou àquele cárcere da dor foram as suas ações infelizes. O que o curaria seriam as suas ações melhores. O respeito a si próprio, o respeito ao outro. A vida boa, justa, correta. Hoje eu sei que muita gente diz assim: faça o que você quiser, do jeito que você quer e está tudo certo. Só que ninguém vai estar lá na frente nas consequências de tudo que você quiser fazer. Você, aqui a doutrina nos diz, você é livre, ninguém cobra nada, não foi perguntado: você fez isso, fez aquilo, não interessa. Para nós não interessa qual a sua religião, qual a sua profissão, nada. Isso não é interessante. O que você fez de bom para você hoje? Ou para alguém que está próximo de você? O que você quer da sua vida? Qual é o seu objetivo? Você entende que há um Deus, um único Deus,
Eu sei que lá no passado eles tinham dificuldades de entender um único Deus, porque se via aquilo que estava lá em cima, aquilo que estava embaixo, pronto. Hoje nós temos telescópios maravilhosos que mostram infindáveis quantidades de estrelas magníficas, uma maior que a outra, a ponto de o nosso Sol ficar um solzinho tão pequenininho perto de outros, um brilho tão pequenininho, tão quase sem graça. E o que é a Terra? E o que são seus habitantes? Todos são importantíssimos para Deus. Pasme você. Você, qualquer um, não importa se você está lá no cárcere, se você está lá na rua, se você está assistindo uma palestra ou fazendo uma palestra, não importa. Você, para Deus, é mais importante do que o sol. Como assim? Porque o sol daqui a pouco vai desaparecer. Você nunca vai desaparecer. Só que você tem que entender isso e fazer disso uma maneira de ser feliz. É no se portar bem com relação ao outro que você dará passos seguros, que você encontrará a felicidade que você almeja. Na compra de um carro, na compra de uma casa, não está ali. Ela está aqui, mas ela só é acessada aqui com a chave do outro, com o altruísmo. Não adianta eu comprar uma mansão, gente, comprar um carrão, ter milhares de recursos no banco e ser sozinho. Ou ter uma meia dúzia de pessoas ali loucas para ter o que eu tenho, mas que não gostam de mim. Não consigo comprar. E mesmo que eu viva uma vida durante um período de 60, 80, 90 anos ali, depois disso eu vou largar tudo, porque nada é meu. Por isso a importância do compartilhar. Não adianta dizer, é tudo meu. Então, as curas que Jesus fez daqueles que ele entendeu que já tinham alguma condição de se portar de uma maneira diferente. A cura real é a cura da alma, não do corpo. O corpo vai se diluir, quer você queira, quer não. Em algum momento, nós não estaremos aqui para contar a história. E não há nada que a gente possa fazer. Mas enquanto estivermos aqui, que a gente utilize o tempo possível e necessário na divulgação do amor, especialmente dentro de casa. Porque a gente encontra muitas vezes pessoas muito alegres nos templos religiosos, mas tão frias, tão grosseiras, tão doentes dentro do lar. É importante que a gente seja o mesmo em cada lugar. E quando eu for o mesmo, todo o ambiente vai ser melhor. Eu vou me sentir melhor. Tem uma passagem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que Jesus aproxima-se já adulto, perto do momento de começar a sua pregação, antes de qualquer discípulo de chamar Pedro, João ou qualquer um dos demais. Ele fora visto próximo a Jerusalém, olhando aquela estrutura toda que fora criada para trabalhar ali as questões religiosas. E era um negócio magnífico, gente. Eram milhares de soldados que tinham só num lugar chamado Torre Antônia, que era o tesouro, a casa do tesouro da época. Todo o recurso era levado para aquele ambiente. Tinha junto os templos religiosos, então era um negócio magnífico. E Jesus ele estava olhando para aquele ambiente. Mas lá na frente, em algum momento, ele falara, se não me engano, a Pedro: não ficará pedra sobre pedra. Hoje há lá um muro de lamentações. Apenas um pedacinho que ficou, né? Mas Jesus estava ali sentado, olhando aquela estrutura, e eis que um rabino ocioso, como diz Humberto de Campos, começou a olhar para esse cara ali. Obviamente, à época, se conhecia mais as pessoas pela vestimenta,
já percebeu que era um galileu. E ele, Rabino, chega para o Galileu e pergunta: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus respondeu com modesta nobreza: passo por Jerusalém buscando a implantação do reino de Deus no coração do homem. Novamente, falou lá para Simeão, vem falar ali. Como falou para as prostitutas, para os bandidos, a mesma coisa. E aí, o religioso, incomodado, reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia: que pensas venha ser tu isso? E aí ele pergunta: com quem vai ter alguma pessoa influente que vai te ajudar nesse processo? E Jesus diz: os meus seguidores virão de todos os lugares. Ele diz: é verdade, a gente é ignorante por tudo que é lugar e tal. Só que Jesus disse: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, é de cada um. Por exemplo, pense em Francisco Cândido Xavier. Pense em Madre Teresa de Calcutá, Irmã-Dulce. Pense hoje em Divaldo. Pense em tantos que desenvolveram atividades ou desenvolvem, como Francisco, que hoje está no comando da igreja. O certo, gente, é que das curas que Jesus fez, a maioria voltou a enfermar dos mesmos problemas. Pasmem vocês. Mas como assim? Mente cristalizada no mesmo tom, no mesmo ponto. Eu não valho nada, eu não presto, não valho nada, eu não presto, não valho nada, eu não presto. Ninguém vai te dar bola, ninguém vai te dar atenção, você não vale nada, você não presta nem para você. Quando você se trata mal, todo mundo vai te tratar mal, porque afinal de contas você não se gosta. Por que os outros vão gostar de você? Então, o certo é que 100%, sabia? 100% das pessoas que Jesus curou e conviveu morreram. Ninguém ficou pensando nisso. Não é verdade? Essa é uma brincadeira, a gente pode rir. 100% deles morreram. Todos nós iremos. Então, o que nós estamos fazendo do tempo que nós temos para fazer algo? Estamos esperando o quê? Um cataclismo, alguma coisa que aconteça para eu fazer algo? Eu posso fazer o meu hoje, o meu amanhã, a qualquer momento. Tem uma passagem interessante também nesse livro, que eu já esqueci o nome do livro, Boa Nova, que é chamado A Luta contra o Mal, em que um dos trabalhadores que o Cristo chamou para ajudá-lo, chamado Tadeu, não sei se vocês ouviram falar desse cara. Tadeu era um discípulo de Jesus. E Tadeu, gente, ele era o que mais ficava fascinado com aquelas curas dos chamados endemoniados. Ou seja, aquelas pessoas que estavam possuídas por entidades e que falavam coisas, faziam coisas, se jogavam ao chão e tal. E Tadeu ficava fascinado com aquilo. Especialmente quando o mestre chegava, falava poucas palavras e a pessoa ficava: boa, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Eis que um determinado dia, Jesus saiu com alguns discípulos para alguns trabalhos externos e Tadeu ficou no espaço, como se aqui no templo religioso alguns saíssem, ficassem outros, e esse que ficou no comando era Tadeu. Veio uma criança endemoniada ou possuída por algum espírito complicado e que se jogava ao chão, que se machucava e tal. E essa pessoa foi trazida para que o Tadeu fizesse o trabalho de afastar, de ajudar, de fazer um movimento com a entidade, né?
e a criança. Passado um determinado momento, Tadeu percebeu que não tinha condições, ele não conseguiu fazer a sua tarefa. E aí ele ficou um pouco decepcionado com a situação. Mas por que Jesus não nos ensina a fazer isso? Porque ele faz com tanta facilidade, fala algumas palavras e tal. E aí ele foi ter com Jesus e perguntar sobre isso. Ele mestre, está vendo? Como é que é? Por que não passa para a gente? E aí, como diz aqui Humberto de Campos, numa noite tranquila, Tadeu chegou com cuidado para perguntar para Jesus. Só que Jesus respondeu para ele em tom austero. Tom austero. Acho que tem alguém falando aqui. Acho que tem alguém falando aqui dentro. Deve ser o pessoal lá naquela época. Ele vem expor para Jesus o motivo da sua preocupação. Como é que o senhor atende esses endemoniados? E a gente vai atender. E nessa ocasião, inclusive, eu esqueci esse detalhe. Isso está lá na Bíblia. Que o pai apresentou essa criança e disse assim: eu apresentei aos teus discípulos, eles não puderam curar. E Jesus fala palavras ali na Bíblia em tom rude também. Ele diz assim: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? E aí ele diz: traz aqui a criança. Trouxe a criança, ele falou algumas coisas, a criança ficou boa. E aí, obviamente, o Tadeu ficou incomodado, e daí depois disso foi falar com Jesus sobre esse tema. E aí Jesus, em tom austero, pergunta para ele: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Agora era Jesus com Tadeu e Tadeu olhando para dentro. E aí Tadeu diz assim: mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. E aí Jesus disse: respondeste bem, Tadeu. Mas por que procura semelhante realidade? Porque reclamas no adversário em primeiro lugar? Ou seja, Jesus vem perguntar: Tadeu, você convive comigo há 3 anos, ainda não edificou o reino de Deus no teu coração, como é que você quer cobrar dos outros? Edifica primeiro no teu coração, deixa Deus falar através de você. Então, o que acontece? Estou segurando para não tossir. O que acontece? Em algum momento, Jesus vem e diz assim para nós: vinde a mim. Até vou ler aqui, está lá em Mateus, é tão bonito isso aqui, boa parte de nós já ouvimos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Sabe o que a gente diz? Hoje não. Eu até vou, mas hoje não. Primeiro eu quero ir lá fazer tal coisa, mais tal coisa. Tem reunião mediúnica hoje, né? Mas eu preciso, hoje é meu aniversário, né? Vai ter uma festinha lá dos meus amigos. Tem gente precisando, lá tem outros lá para atender. Por que tem que ser eu? Mas na hora do desespero, primeiro eu. Sabe, é uma coisa que a gente precisa pensar, perceber. Não há uma fantasia. Às vezes as pessoas querem enganar Deus com algum tipo de choro, sem lágrimas, como uma criança meio complicadinha, assim, que às vezes esconde aquele choro, né? Chora, mas não ser uma gota de lágrima. Às vezes nós adultos fazemos a mesma coisa, só que a gente pensa que está enganando a Deus. Só que Deus olha a gente de dentro, não é de fora. Por isso que algumas vezes, eu até comentei, acho que alguns devem ter ouvido isso, não traga um alimento, uma doação na casa espírita para agradar a Deus, gente. Não precisa, porque Deus simplesmente já te ama.
Agora, se você quiser trazer 1 quilo de alimento para que o seu irmão em sofrimento fique alimentado, aí você traz e Deus age através de você. Então é esse o movimento. Porque nós aqui, enquanto estamos encarnados, segundo a espiritualidade, nós vivemos num subúrbio, num hospital, numa penitenciária, num sítio malsão. Então, às vezes você olha para a política, está uma porcaria, e está mesmo. Em qualquer setor, em qualquer país. Vai mudar? Na religião é a mesma coisa, em qualquer lugar. Porque as pessoas não estão ajustadas moralmente com o ensino do Cristo. Quando elas se ajustarem, o mundo mudará. Só que, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que deve ser uma obra dessa aqui, no capítulo 3, que diz assim, e do mesmo, como ele diz que manda-se para o subúrbio, para o hospital, para a penitenciária, as pessoas que estão em dificuldades, e do mesmo modo que do hospital saem os que se curam e da prisão os que cumprem sua pena, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Quer ficar bem, quer ter paz, faça tudo o que for correto. E aí você de repente vai alçar voos maiores. Não queira fazer com que aquele que você quer ajudar mude. Ele não quer mudar. Ah, meu filho, meu pai, minha avó, minha tia. Gente, cada um de nós é livre para fazer o que quer. E muitos se perdem nesse movimento de querer fazer com que o outro faça alguma coisa. Ou muitas vezes a gente vive brigando no tempo, na casa em que moramos, ou no meio familiar, que um é espírita, o outro é umbandista, o outro é católico, o outro é protestante, e um quer ser melhor que o outro. Um quer ter uma verdade melhor do que a outra. Só tem um modelo, é Jesus, para todos. Aliás, não tinha nenhuma dessas religiões no tempo dele. Nem ele veio fundar religião nenhuma. Ele veio edificar o reino de Deus no coração do homem. Ponto. Como você vai chamar disso? Aí é questão sua, é questão nossa. E é isso que às vezes nós temos dificuldade de entendimento. Então, volto a dizer a todos vocês, para que fique bem gravado, Jesus quer fazer o que for possível para aliviar o seu sofrimento, desde que você aceite, desde que você queira, desde que você se transforme, desde que você melhore. Porque a cura pode ser, você hoje, por exemplo, a espiritualidade está aqui, está fazendo um trabalho, está fazendo um movimento para você curar de um câncer que você vai ter daqui a 2 anos. Mas se você não mudar o seu padrão de pensamento, você vai voltar a ter as mesmas coisas e daqui a 2 anos eu quero ter o câncer. Porque eles vão ver que estão fazendo coisa contra mim e eu estou sofrendo. É a mente cristalizada na dificuldade. Deixa que o Cristo cure você e viva e se solte. Senhor, que seja feita a sua vontade e que eu siga o meu caminho, que eu possa passar ali, pegar um livrinho, ler e entender, para que eu não fique olhando o que os outros fazem. O que te importa o que os outros fazem? Estão fazendo coisa errada ou certa? Eles estão nesse plano de provas e expiações e vão continuar. Você quer sair dele? Faça as coisas corretas você. Se puder ajudar, alguém está querendo ajuda, a casa espírita tem esse foco. Está precisando de ajuda, nós estamos aqui para ajudar a fazer o que for possível. Agora a gente não pode fazer pela pessoa, que depende da pessoa fazer. O pensamento é dela, só ela pode. Gente, para terminar, nós trazemos aqui uma poesia de Maria Dolores, no livro Somente Amor, chamado Norma de Vencer. Em muitas ocasiões sofre ante os próprios gritos, abafado nos conflitos de tentações a transpor. É o fel do orgulho ferido, a rebeldia, a tristeza, as lutas da natureza agindo em nome do amor. Queres seguir nos princípios que a lei divina te aponta, mas as sombras são sem conta
que o desânimo produz. Cais, reergue-te e caminhas, às vezes cambaleando, e às vezes pergunta quando chegará a grande luz. Entretanto, alma querida, Deus nos conhece os problemas. Cala-te, serve e não temas. Treva, amargura ou pesar. O erro é sinal de escola. A dor é lição contigo. Jesus segue contigo. Não pare de trabalhar. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos inspire. Muito obrigado.